né? Como é que surgem as coisas. Fazendo agora a história da Rua 15, eu percebi que já tem uma outra coisinha para me atrapalhar. Já sabe? puxou uma perninha ali para uma outra coisa. Sim. Por exemplo, as mulheres, né? Existiam no século XIX ainda algumas mulheres que foram comerciantes, sabe? Elas ficaram, grande parte delas ficaram, as viúvas principalmente, né? Elas colocaram negócios, lojinhas, né? E já também divulgavam nos jornais da época. Então, eu acho assim que tem... e as filhas da família Hering também logo começaram a trabalhar como, vamos dizer assim, como operárias. A maioria das mulheres que a gente entendia trabalhavam na colônia, vamos dizer assim, ali na na parte, cozinha, né? agricultura. Mas tem essas outras mulheres que a gente tem que ver. Então, eu já estou pensando assim, olha, o próximo trabalho eu vou tentar dar uma olhada nisso aí, que eu acho que tem alguma coisa para pesquisar. Que legal. E aí a gente vai querer um outro episódio então para a gente falar das mulheres aí, empreendedoras, né, das mulheres que foram, porque a gente teve um episódio com a professora Sueli Petri, ela comentou também mais ou menos nesse aspecto aí, né, que é muito importante de evidenciar a importância da mulher, e até que de uma carta, o Dr. Blumenau falava assim que para cá deviam vir mulheres fortes, né, que enfim, fortes, valentes, né, porque aqui era tudo praticamente mato, né, tava começando a colônia, então quantas mulheres aí não choravam, não queriam voltar, né, de repente para a Alemanha, né, e tudo mais. Então tinha que ser forte aqui para, digamos, tinha os conflitos com os nativos daqui, tinha a questão mesmo da pouca variedade de alimentos, pouca variedade, né, poucos comércios, enfim, todo mundo ali estava começando na colônia. E a questão de ser uma terra totalmente diferente. Lá, né, na Europa o clima era mais, digamos, frio. Aqui é um clima mais tropical, mais quente, mais úmido, mais abafado. Na questão das enchentes. Então imagina a mudança de vida e o psicológico dessa mulher, né? Com certeza. E também assim, as mulheres, vamos dizer, que estavam à frente de negócios. Por outro lado, nós tivemos também as mulheres agricultoras, né? E muito da economia que se desenvolveu foi em cima da indústria caseira, né? Então, se produzia frutas nos pomares, as mulheres faziam as geleias, faziam os doces, né? Os queijos, os laticínios, né? Também. E depois nas fábricas, as mulheres já foram operárias. Sim, e eu lembro, a gente postou esse final de semana sobre a fábrica de chapéus Neuza, e lá também muitas mulheres tinham o dom ali de fabricar os chapéus, né? Tinha toda... O meu TCC foi sobre as mulheres operárias da indústria têxtil, né? Então, desde do meu término do curso, que eu já dei uma olhadinha nesse assunto. E eu fiz muitas entrevistas, e as entrevistas foram muito interessantes, assim, vale a pena a gente explorar. Com certeza. Tem que... Das mulheres, assim, dando, digamos, um spoiler aí, das mulheres de Blumenau, essas operárias, quem que mais para a senhora se destacou, assim, na história? Na história delas? Na história de Blumenau, enfim, assim. Assim, uma personalidade, não chego a... porque, assim, eu me formei eu tive vamos dizer assim, uma formação na história que é da nova história, que é uma história que se foca no coletivo e não particulariza. Né? A gente parte do coletivo para o individual. Né? Então,
eu cito nos meus trabalhos pessoas e tal, né, quando isso é realmente importante e a pessoa tem algum destaque. Mas eu não faço o contrário, sabe? Também procuro não me focar na questão tempo, em linhas do tempo. Eu uso linha do tempo como um acessório para as pessoas poderem entender. Porque a história é muito mais do que pessoas e fatos, né? A história é muito abrangente, muito... Tu tem que conhecer muitos aspectos humanos para tu poder trabalhar um determinado tema, né? Sim. Então, a questão, assim, de ficar em fatos históricos, ficar em pessoas específicas, fatos isolados, né? Eu prefiro, sim, tratar a questão da mulher, A né? mulher como um todo, A assim. mulher como um todo, né? E não buscar... Uma ou outra. Não. Entendi. Nem, Interessante, é uma outra visão, né? Uma outra sim, abordagem, sim. né?